E aí, Arthur, tudo bem, meu amiguinho? Tudo bem com você? Paz do Senhor, espero que você esteja melhorando. Espero sinceramente que você volte o mais breve possível ao nosso convívio. Tio Romulo tá com muita saudade de você, tio Romulo gosta muito de você, tá bom? Deixa eu falar pra você, nós estamos falando de renascimento cultural, acabamos renascimento cultural, fizemos o exercício, você chegou a participar dos exercícios, então você fique tranquilo em relação ao renascimento urbano e cultural, tá bom? Agora nós vamos entrar, nós já entramos, mas com você eu vou entrar agora em reforma protestante. Deixa eu falar para você, Arthur. Reforma protestante. Quando falamos em reforma, logo vem na nossa ideia o ato de reformar, mudar, mudar algo pré-estabelecido, ok? Qual o contexto desse capítulo de história? É mudar a força ideológica dentro do continente europeu em um determinado momento. E qual é a força ideológica europeia nesse momento? É a Igreja Católica. A reforma protestante nada mais que é reformar a Igreja Católica e seus vícios, que ao longo dos anos se tornaram mais latentes. Eu sempre falo que a reforma pode ser ruim, como pode ser boa. Eu acredito que a reforma protestante, Arthur, foi algo bom que aconteceu na história da humanidade. Oxigenou a religião, trouxe novos tipos de pensamento. Então, Arthur, reforma protestante, contexto, continente europeu, século XV, ok? Século XVI, me perdoe, por favor. E nós vamos falar, inclusive, dos grandes reformadores, mas vamos com calma, tá? Quando a gente pensa em reformar algo, a gente tem que ver os interesses por trás. Quando eu falar de Martinho Lutero, o primeiro reformador, nós vamos ver que realmente existe um interesse muito religioso. Ele não concordava com a Igreja Católica, ele achava que ela deveria ser contestada, ela acha que alguns ideais da Igreja Católica realmente ficaram obsoletos. E isso é muito latente na prática da indulgência e na prática da simonia. A venda de objetos sagrados, a venda do perdão de Deus. Você vai ver no seu livro, salvo engano, na página 20, na página 19, se eu estiver errado, me perdoe, você procura o capítulo Reforma Protestante, Reforma e Contra-Reforma, você vai ver duas palavrinhas, a simonia, não é simônia, e a indulgências. Grandes erros que são considerados corrupção. E tudo que é corrupto merece e deve ser modificado. Ok? Esse é o nosso contexto inicial. O segundo contexto é aquela classe social que nós estudamos no começo do ano, a chamada burguesia, os burgos, aqueles que vivem na cidade, né? Eles têm um interesse na reforma protestante, porque os valores católicos, apesar dos erros da Igreja Católica, os valores da Igreja Católica são valores progressistas, de solidariedade, de compaixão, de olhar o outro com empatia. E a classe social burguesa, ela procura, ela quer, além de poder político, ela quer poder econômico. Como nós falamos, dentro do conceito de burguesia, comerciantes, os burgos, aqueles que vivem na cidade, eles querem lucrar. Muitos acham que esse é o princípio do capitalismo, inclusive, esse comércio realizado no renascimento urbano, né? Mas isso é outra história. Arthur, eu citarei agora um grande reformador, foi aonde eu parei com as crianças do 7º ano, Martinho Lutero. Você vai olhar na sua apostila, vai estar lá, Martinho Lutero e a chamada Reforma Luterana. Quem foi Lutero? Foi um monge alemão. Na verdade, eu não vou chamar a Alemanha de Alemanha nesse período, é chamar de Prússia, um principado, ok? Na qual
esse alemão vai caracterizar 95 teses contestando a força da Igreja Católica. Talvez seja o ponto de partida para as chamadas reformas protestantes. E a ideia de Lutero, em um momento ele contesta a Bíblia como livro sagrado. Além das práticas corruptas da igreja, ele defende uma teoria que é bem interessante, que dá pano para manga em sala de aula. A chamada salvação pela fé. O que é a salvação pela fé? Segundo Lutero e a sua igreja luterana espalhada inclusive por todo o Brasil, esse alemão, dizia o seguinte: salvação pela fé. Para você falar com Deus, você não precisa de intermediários. Você pode usar o instrumento chamado Bíblia Sagrada, em nenhum momento ele contesta a Bíblia, mas, entretanto, todavia, para você falar com Deus, você não precisa de instrumentos. Você não precisa de negociadores. É algo contestador. Em outras palavras, você não precisa, por exemplo, das famosas práticas católicas, como procissão, o próprio padre. Para você falar com Deus, basta você estar com o seu subjetivo e realizar uma oração. Isso é muito profundo. Em outras palavras, você não precisa de uma instituição para falar com Deus. Você não precisa de instrumentos para falar com Deus. Hoje eu vou parar em Martinho Lutero, mas o que o tio Rômulo viu até agora? Reforma protestante. Pensa no verbo reformar, mudar algo. Mudar o quê? Mudar a força da Igreja Católica dentro de um contexto europeu. Não deixa de ser uma evolução, não deixa de ser algo renascentista. Quando você começa a contestar algo, quando você acha que algo deve ser reformado, que algo deve ser modificado, é que você está enxergando algo. Então essa é a reforma protestante. Fico hoje por aqui, só para você primeiramente ler as 2 primeiras páginas de reforma protestante e focar naquilo que eu falei sobre Martinho Lutero e a chamada reforma luterana, salvação pela fé, alemão, que em nenhum momento vai contestar a Bíblia. Ele vai contestar as práticas católicas e ele escreverá as famosas 95 teses. Fique com Deus. Espero que eu tenha ajudado o querido aluno na aprendizagem. Então, o que você vai fazer? Vai pegar as 3 primeiras páginas de Reforma Protestante, você vai ler e utilizar esse vídeo para fazer o resumo, que é como a gente faz em sala de aula. Tá bom? Qualquer coisa você me liga, você tem meu contato. Tá bom, Arthur? Fique com Deus. Nas próximas aulas eu passarei os exercícios que eu já estou dando. Que eu vou dar para o 7º ano. Fique com Deus. Tchau, tchau.